Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Desta vez falando sobre radiciação. Espero que vocês gostem, entendam e vamos à aula. A gente, quando estuda radiciação pela primeira vez, na verdade a gente só estuda raiz quadrada. Se perguntar a vocês o que é uma raiz quadrada, creio que a maioria, se não todos, sabem responder o que é uma raiz quadrada, né? Ou quanto é a raiz quadrada de 4, por exemplo. A maioria de vocês, eu acho que todos vocês, sabem responder. Mas enfim, radiciação. Antes de falar das raízes, vamos ver o que significa cada coisa na radiciação. Então, aqui tem um valor, embora vocês não vejam com frequência, tá bom? Mas aqui tem um valor. Esse valor recebe o nome de índice. Esse que fica dentro da raiz, radicando. E o resultado, raiz. Esse valor aqui, ó, que é o índice, quando é raiz quadrada, ele não é dado. Em outras palavras, quando o índice é 2, ele não vem. Por isso que raramente a gente vê isso aqui, esse valor. Então, quando você tem uma raiz, por exemplo, raiz quadrada de 4, a gente sabe que o 4 é o radicando, tá? O resultado dessa raiz é o que a gente vai chamar de raiz. Depois eu vou dizer que raiz é essa. E esse valor, nesse caso, quando não é dado, é 2. Então, a raiz quadrada, o valor aqui é 2. O índice da raiz, quando ela é quadrada, é 2. Então, não vem dado. A partir do 3 vai vir. Por exemplo, quando for 3, a gente lê raiz cúbica. Quadrado vem do expoente 2, que lê esse quadrado, que a gente já viu esse ano. Cúbica vem do expoente 3, que lê esse cubo. Então, raiz cúbica, raiz quadrada, raiz cúbica. Tá? E aí, por diante. Raiz quarta, tá bom? Raiz décima, raiz sexta, certo? Então, a partir do índice 3, ele vai vir 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Não existe raiz de índice 0 nem de índice 1, tá? Então, a menor raiz é a quadrada, é de índice 2. A partir daí, 2, 3, 4, 5. E esse índice é natural, ou seja, não vai ter uma fração aqui dentro. Ele é natural, maior que natural a partir de 2. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então, o valor que fica no V chama-se índice, o que fica dentro do V, radicando, e o resultado, raiz. Que raiz é essa? Aí vai depender do índice. Se o índice for 2, raiz quadrada. Se o índice for 3, raiz cúbica. Se o índice for 4, raiz quarta. 10, raiz décima e assim por diante. Então, terá outro nome aqui dependendo do índice. Tá? Se for 2, raiz quadrada. Se for 3, raiz cúbica. Se for 4, raiz quarta e assim por diante. Tá bom? Esse V a gente chama de radical. A gente não fala muito dele, mas é radical, tá? O V radical. Como é que a gente calcula raiz, por exemplo? Raiz quadrada de 4. Quanto é isso? 2. Por que a raiz quadrada de 4 é 2? Raiz quadrada de 4, a gente aprende assim, ó. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Na verdade, radiciação é o inverso da potenciação. Então, se raiz de índice 2, ou seja, raiz quadrada de 4 é 2, então 2, o resultado da raiz elevado ao índice, então 2 ao quadrado, é igual ao radicando. É o inverso da potência. Então, a radiciação é o inverso da potenciação. Ou seja, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado é igual a 4. Ou seja, 2 vezes 2, 4, que é a forma que a gente aprende. Tá? Raiz quadrada de 9. 3, né? Por quê? 3 vezes 3, ou seja, 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 16. 4, né? Por quê? 4 ao quadrado, ou seja, 4 elevado ao índice da raiz é igual a 16.
Vou colocar mais algumas, que aí a gente treina, tá? Então, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 0, raiz quadrada de 36, raiz quadrada de 81, raiz quadrada de 64. Pronto, vou deixar essas. Então, raiz quadrada de 25 é 5, por quê? 5 vezes 5 é 25, ou 5 ao quadrado é 25. Raiz quadrada de 1 é 1, por quê? 1 ao quadrado é 1. Raiz quadrada de 0 é 0, por quê? 0 ao quadrado dá 0. Raiz quadrada de 36 é 6, por quê? 6 vezes 6 dá 36, ou 6 ao quadrado dá 36. Raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9, ou 9 ao quadrado, é 81. Raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 ao quadrado é 64. E aí, quando a gente vai para a raiz cúbica, por exemplo, de 8, ó, raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 elevado ao índice dá 4. Aqui, se eu botar 2, ó, 2 elevado ao índice, vai dar 8. Só que não é 2 ao quadrado, tá? Então, não é 2 vezes 2. Então, é um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8. Nesse caso é 2. Se fizer 2, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Raiz quarta de 16, raiz quarta de 81. Veja que aqui a raiz quadrada de 81 dá 9. A raiz quarta não é 9. Tá? Raiz décima de 1024. Tá? Um índice bem grande. Imagina aí descobrir o número que multiplicado por ele mesmo 10 vezes dá 1024. Raiz sexta de 729 é a mesma coisa. Então, a gente vai aprender um processo para determinar essas raízes que a gente não sabe o valor de imediato, assim, de cara, né? A gente pode usar uma calculadora, obviamente, né? Mas o ideal é que a gente aprenda a determinar essas raízes, certo? Então, eu vou fazer algumas raízes conhecidas, algumas que a gente já sabe o resultado, para que a gente possa entender as que a gente ainda não sabe o resultado. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.